Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu tô super animada para essa live de hoje. Vamos esperar, vamos ver o pessoal chegando. Tô super animada hoje. Eu tenho certeza que esse bate-papo que vai acontecer hoje vai ser muito interessante, porque essa mulher que eu vou conversar hoje é muito interessante, de verdade. Vamos ver, vamos esperar o pessoal chegar. Como é que vocês estão aí? Boa noite, bem-vindo. Então, gente, as pessoas que têm acompanhado os meus stories todo se deram conta de que eu estou fazendo, estou na fase já de finalização de um e-book. E eu criei uma ideia, né, para falar mais sobre esse e-book e para fazer como um pré-lançamento desse e-book, trazer pessoas. Oi, Diana, Diana já chegou, gente. Trazer pessoas para contar as suas histórias, para contar sobre suas experiências, sobre é, o seu processo, né, de autoconhecimento, o seu processo de busca pelo seu propósito de vida. Se vocês olharem, né, nos meus vídeos aqui, eu tenho um vídeo que eu tô falando só sobre o propósito de vida. Nós temos várias formas de encontrar o nosso propósito, nós temos vários caminhos de buscar o autoconhecimento. E o meu e-book fala um pouco disso, tem temas, né, que abordam esse assunto. E eu acho interessante quando a gente consegue ver a vivência do outro, as experiências do outro, como é que foi o caminho dessas pessoas. Então, ou como é que está sendo, né? Porque a gente é uma busca, acho que constante, né? As nossas experiências também fazem a gente mudar e escolher novos caminhos, enfim. Às vezes eu vejo as pessoas muito fechadas, meio acorrentadas, né? Pensando que só existe um caminho, que só existe uma forma, que ela tem um propósito de vida em toda a existência, né? Em toda a vida dela. Então chega aos 30, 35, 40 anos, pensa que já não existe mais nada, que não existe um outro caminho, às vezes se vê desgostoso com aquilo, com a maneira de viver, mas também acha que não existe nenhuma outra oportunidade ou outra forma, né, para viver e se sentir bem. Então, acredito que as histórias que eu vou trazer aqui até o lançamento do meu e-book vão contribuir bastante, mesmo porque a gente se identifica muito com a história com as histórias de outras pessoas. Então eu vou chamar a Diana, que ela já está aqui, estou vendo ela aqui online. E, enfim, é uma mulher fantástica. Vocês vão gostar muito do conteúdo dela. Ela traz um conteúdo muito interessante e vale a pena. Enquanto isso, ó, vai ali no aviãozinho, na setinha, compartilha com os amigos, chama o pessoal, porque vai ser muito rico a nossa conversa, vai ser muito rica a nossa conversa de hoje. Vou chamar aqui a Diana. Só aguardar ela chegar. Enquanto isso, vamos lá, gente. Vamos compartilhar, vamos entrar. Aí. Olá, Olá, opa, olá, boa noite. tudo bom, Di? Tudo ótimo. Paulinha, perdão pela imagem, não imaginei que fosse ficar tão difícil à noite meu celular. Tá dando para me ver direitinho? Tá, não tem problema não. Tá, eu Ó, tô te vendo. E aí, gente, essa é a Diana. Nós nos conhecemos em Ubatuba. Nenhuma de nós duas nasceu em Ubatuba, mas as nossas vidas se encontraram ali. A Di trabalhava num bar que eu frequentava bastante com uma outra amiga, e ali a gente se conheceu.
E, enfim, né? Eu nem lembro como é que a gente foi chegando em assuntos tão profundos de vida e de coisas, mas eu me identifiquei muito com as coisas que a Diana falava, das coisas que ela estava estudando, de experiências próprias através desses estudos, dessa busca. E daí a gente foi criando essa amizade, essa conexão. E agora, mesmo super longe uma da outra, quando eu pensei em fazer esse projeto, a primeira pessoa que eu pensei foi a Diana, por todo o conteúdo que eu ando vendo que ela vai postando aí na rede social dela, no Instagram dela, e sobre conversas que a gente já teve. Eu lembro da conversa, uma das melhores conversas, acho que foi lá na praia Puruba. Foi Puruba? Eu não lembro a praia, eu lembro que tinha um rio que a gente tinha que atravessar para chegar, né? Eu não E a lembro o gente foi. nome da praia. Eu acho que é a Praia do Puruba, porque é a Praia do Puruba que corta ali, que tem o rio que corta. Eu acho que foi isso. E a gente ficou ali, a gente ficou no rio, conversando no rio, depois a gente foi ali pra praia, entramos lá no mar. Enfim, foi um dia fantástico aquele. Eu acho que foi naquele dia que eu falei, meu, quanta coisa legal que essa pessoa tem, quanto conteúdo interessante. Ah, Mas foi muito vamos lá, especial para mim também aquele dia. Foi uma muito troca, né? gostoso. Sempre é. Foi. É porque a gente se via mais à noite, quando você estava Sim, trabalhando. não E tinha assim, tanto um tempo, ambiente. né? Não tinha tempo para a gente se conhecer assim, né? Dessa forma, mais profunda. E nesse dia foi um dia super gostoso, porque eu lembro que foi nesse dia que eu falei, nossa, essa menina tem muita coisa legal dentro dela, ela é super bacana, enfim. E aí pensei em você para trazer, então, a sua experiência desse processo que você viveu e está vivendo, porque eu venho acompanhando aí no seu Instagram tudo que você vai aprendendo e vai levando para as pessoas. E aí, como é que iniciou a sua busca por esse autoconhecimento? Como é que foi isso? Paulinha, primeiro, gratidão pelo convite. É uma honra, realmente, né? Toda essa admiração é recíproca, né? Não é à toa que a gente tem essa sintonia. E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui trocando essa ideia contigo e passando, né, para outras mulheres e homens também, que estamos todos aí no mesmo barco, né, dessa busca. Não é só eu e você, tá todo mundo meio que procurando, né, um sentido, né? Porque com todos os eventos, né, que tem acontecido, a gente ficou mesmo mais para dentro. Nesse ponto, assim, claro que é uma tragédia, mas nesse ponto é muito positivo, né? Porque o que antes para muitos eram desvaneios, as pessoas começaram a observar, a se questionar, né, e a buscar realmente uma informação sobre estes desvaneios, né, que nada mais é do que olhar para dentro e começar a fazer a mudança de dentro, né, de dentro para fora. Mas, assim, eu era uma dessas pessoas que vivia normal na estrutura, né, social que a gente é ensinado, né, que nos é apresentado desde criança, na qual você vai lá, faz o ensino médio, depois você tem que escolher uma profissão e casar, ter filhos, enfim, essa estrutura. Só que aí chega um momento que você começa a perceber que isso não é o bastante, né? Para mim, começou em 2012, quando eu entrei na universidade, aí eu tive acesso a conhecimentos que eu não tinha antes, a pessoas, né, muito ricas dessas informações e dessa busca. E então foi ali por 2012 que eu comecei a ter uma consciência social diferente, né? Eu comecei a me questionar mais, eu comecei a até mesmo essa reflexão a nível coletivo, né, do porquê que a gente estava aqui, como que é realmente a história aconteceu, né, principalmente nos casos de colonização. Comecei a ter acesso a todas as questões, né, de opressão sociais que acontecem, né, que os indígenas passam, que os negros passam. E aí eu comecei a me perguntar qual é o meu papel, né, dentro disso tudo. 2012, por ali. E aí, depois disso, né, eu fiz algumas viagens, né, e, enfim, eu tive uma viagem que foi para Curitiba que foi essencial, assim, num grupo de irmãos, assim, umas 10 pessoas, todas aí nessa mesma busca, nas quais eu tive muito acesso. Então, como é importante, né, essas conexões, né?
Você se desprender e você não agir pelo medo, você ir lá e viajar e fazer trocas e compartilhar informações, né? É realmente essencial e foi o meu gatilho, né, para Uhum. começar essa busca, essas conexões. Nessa época você morava onde? Quando você Nessa estava. época, É, nessa época, nessa época eu morava em São Luís do Maranhão, né? Eu sou nascida lá, de São Luís do Maranhão, e aí foi nessa época, mais ou menos, justamente por ter esse desprendimento e começar nessa busca, eu acabei abrindo mão não só dessa faculdade, mas também de outra formação, mas também faz parte do processo, porque eu demorei para chegar onde eu estou para entender que, na verdade, não era nada disso que eu estava buscando, né? E aí, um pouco mais depois, em 2016, foi quando eu viajei para Ubatuba, na intenção mesmo de conectar com a natureza, porque Ubatuba, inclusive estou aqui agora, é você está em realmente Ubatuba? um... Estou, agora sim. É um berço, né? A dimensão da natureza aqui é muito presente, é muito forte. Aqui a gente tem todos os elementos. Então, 2016 foi também uma abertura de um novo ciclo nesse processo, né? Mas é uma caminhada, né? Sim. E aí você saiu de São Luís, o primeiro lugar que você foi Curitiba. Então você saiu lá de cima e foi lá para baixo do país. Eu fui para Curitiba, mas na verdade foi num congresso da minha universidade e a gente Ah, passou 10 dias lá. Porém, nós do Maranhão não ficamos no local lá de todas as outras universidades do Brasil. A gente ficou numa casa separada. E aconteceu que, sincronicamente, todas aquelas pessoas que estavam ali envolvidas tinham sido realmente chamadas, assim. Tanto que o meu curso, o congresso na época era de sonografia e a maioria das pessoas que estavam ali envolvidas eram de outros cursos. Eu era de ciências sociais, tinha outra de psicologia, tinha de todos os cursos que tu imaginar, pouquíssimos de oceanografia. E nós estávamos todos nessa busca. Então, lá em Curitiba, a gente aproveitou para acessar muito essa questão, assim, para fazer encontros na natureza, rezos e busca mesmo interior, né, dos processos, principalmente espiritual, né, lá em Curitiba. Mas foi uma viagem rápida, foi assim um grande portal de acesso, porque eu também tipo, conheci outras pessoas que estavam nesse processo que foram fundamentais, né, para mim. que legal. E foi aí essa viagem foi assim um despertar? Foi um dos meus primeiros despertar. Foi o primeiro despertar. É engraçado essa palavra despertar, porque o despertar, para mim, nada mais é do que a busca de você se atentar para onde você está e você começar a buscar, né, a si mesmo. Então, digamos que lá foi o meu primeiro despertar, assim, né? Depois eu tive Hum. outros acessos bem mais fortes, né? Mas lá foi, sim, o meu primeiro contato, assim, com pessoas que eu tive aquela impressão, sabe aquelas pessoas que você tá ali, você sente que você já conhece ela há muitos e muito tempo, como nós duas, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo deve sentir isso com algumas pessoas às vezes. Então, sim. Sim. Aí depois disso eu tive alguns outros processos, larguei tudo algumas vezes para ir mesmo morar próximo da natureza, porque sempre nesse questionamento de tentar me adequar à sociedade padrão, de tentar me adequar àquela rotina, né, que a gente que é colocada pra gente, mas sempre eu não conseguia e eu viajava e eu ia procurar mato. Passei 8 meses no interior do Maranhão, assim, mesmo dentro do mato, no rio, sabe? 8 meses ali buscando mesmo o meu interior e o contato principalmente com a natureza, que para mim é o que mais me fortalece, assim. Uhum. Você no início, então, você tentou realmente se adequar a essa coisinha, essa única forma de que as pessoas às vezes pensam de viver, da faculdade, de terminar a faculdade, de casar e tenho que ter aquele bom emprego, né, naquela empresa ou naquele Na lugar, né, que todo multinacional, né? Não só uma mundo vez. Dentro desse processo, dessa minha caminhada, não só uma vez eu voltei atrás, assim. Eu voltei e disse assim, não, isso tudo aqui que eu estou vivendo é uma ilusão, eu preciso mesmo voltar para o que a sociedade impõe. Não só uma vez, foram várias, assim.
E foi muito importante também, porque cada vez que eu voltava, mais eu percebia que realmente eu estava no caminho certo, que realmente não era aquilo ali que eu queria, né? E Uhum. assim, com 30 anos, hoje eu tenho 32. Com 30 anos eu tive a Flora, agora com 31 eu entendi qual que é o meu propósito de vida. Olha só, quando a gente acha que com 30 anos a gente já vai ter tudo ali ok, não. Com 31 eu fui começar a perceber, então é para isso que eu tô aqui, é isso que preenche, né, meu coração, é isso que eu quero fazer, é nessa linha de pensamento que eu quero seguir, né? É interessante isso, porque comigo também começou a acontecer quando eu estava ali nos 30. Eu acho que não sei se é uma questão também de, poxa, os 30 ele meio que dá uma certa maturidade pra gente de entender algumas coisas, né? Porque a gente espera outra coisa dos 30, porque eu também pensava isso, né? Pô, nos 30 eu preciso estar ali, né? Super bem sucedida, não sei aonde, numa empresa, com não sei o quê, tem ter isso, ter aquilo e tal, aquela coisa, né, que esse roteirinho, né, um roteiro social, assim, parece que a gente tem que seguir esse roteiro. E aos Se a gente não meus 30, segue, a gente não é uma pessoa de sucesso, ou a gente não se sente, né, uma pessoa de sucesso. Isso é realmente, na verdade, uma forma de adoecer as pessoas, né? Porque nem, o espaço é muito pequeno, não cabe todo mundo ali. Então, realmente, a gente tem que procurar outros meios, né? e aí, como é que foram, que questionamentos que você foi acessando, então, para chegar nisso? Esses questionamentos, como tu falou no começo da live, eles vão mudando no decorrer da tua vida, né? Você inicia com os questionamentos e eles sempre vão ser outros, diferentes. Mas digamos que inicialmente foi um questionamento mais a nível coletivo, histórico, observar as estruturas sociais, observar onde que eu estava. E de um tempo para cá, como eu falei antes, tem sido questionamentos internos. De que maneira eu posso melhorar? De que maneira tal evento que aconteceu na minha vida me transformou? Como que eu posso cada vez mais evoluir? O processo de despertar, de consciência, né? Ele não diz de momento nenhum que você é perfeito, que você é santo, que você está ali, você é né, o intocável. Mas acho que principalmente a gente começa a se questionar como que a gente pode melhorar, né? De que maneira que a gente pode ser a nossa melhor versão, né? Quais são as minhas limitações, o que que eu posso estudar, o que que faz o meu coração vibrar para que eu tenha prazer em estudar, né? De que maneira eu posso me colocar para o mundo. Então foram esses questionamentos e cada vez mais, né, que vem à minha mente, né? E eu procuro dentro da minha consciência buscar as respostas, né? Uhum. Quando você fala desse cultural, você diz respeito à sua origem. A sua origem, aonde você nasceu, a origem da sua família, isso é isso que você quer dizer? A sua cultura? Eu quero dizer num âmbito mais geral, porém também, dentro desse processo, principalmente quando eu saí de lá da minha região, engraçado que tive um professor de história que ele falou isso para mim, que quando a gente sai do nosso ambiente, né, que a gente nasce, quando a gente volta realmente com uma outra perspectiva e a gente começa a valorizar mais, a refletir mais sobre isso. Então, sim, o processo da minha cultura, de onde eu vim, né, de buscar as minhas ancestralidades. Quando eu comecei a olhar para dentro, eu quis saber quem foi meus bisavós, quem foi, né, quais são as minhas origens, e aí eu encontrei origens, né, que preencheram meu coração, né, inclusive a minha bisavó, que é da região de Oriximiná, da região amazônica, do Pará. Então, esse reencontro com a minha cultura, com a minha base, com a minha raiz, fez eu entender muitas coisas, muitas questões internas também, né? Porque às vezes a gente tem uma aptidão para alguma coisa, ou a gente tem um sentimento sobre algo e a gente não sabe de onde é que vem, porque a nossa estrutura não abre para isso. E aí você vai lá na sua ancestralidade, você consegue achar respostas, né? Do porquê. Interessante, muito interessante. E aí o que você usou assim de ferramentas para chegar nisso?
Então, além das conexões e da coragem, né? Eu comecei a ter acesso a alguns livros que foram também cruciais. Eu até anotei alguns dos livros que me ajudaram muito nesse processo. O primeiro livro foi A Profecia Celestina, que é um livro, é um romance, conta uma história de que não é uma história real, mas fala da saga de uma pessoa que começou a perceber as sincronicidades, né, os eventos sincrônicos, e foi levado até a região do Peru, e lá ele teve muitos conhecimentos sobre troca de energia. Então, o livro ele usa uma linguagem lúdica para falar sobre, abordar temas que são presentes, né? Física quântica, energia, espiritualidade, troca. Então, eu li esse livro, foi assim algo assim que realmente fez toda a diferença. Espiritualidade na prática também me ajudou muito. E sonhos lúcidos, porque também é um assunto que me intriga muito, né? A nossa existência ela não se resume somente ao tempo que a gente está acordado, né? O que que acontece depois quando a gente está dormindo. Então, são ferramentas aí que eu usei, ler, acesso à informação e algumas terapias, né? Aí, as terapias que eu usei, a primeira terapia que eu usei, que eu indico para todas as pessoas que possam usar com respeito, é a ayahuasca, né? Que é uma planta, na verdade, um chá indígena, né? Feito de uma folha, um de cipó, e que te dá ali uns momentos de profunda reflexão, de profundo encontro, né? Com você e a sua consciência. Então, a ayahuasca fez muita diferença na minha vida. Como alguns amigos meus também estão nesse processo, então eu tive a graça de receber terapia Reiki também, que ajuda muito nesse processo de alinhamento dos chakras, de buscar alinhar, né, e sintonizar a tua energia, né, de uma forma que ela fique, como que eu posso dizer, equilibrada, né? No processo da busca pelo perdão, gente, Ho'oponopono. Se acontece alguma Uhum. coisa na sua vida que você não consegue dissolver, que é algo que está muito ali presente, que aquilo ali de alguma maneira te impede de conseguir evoluir. Ho'oponopono, gente, pelo amor de Deus, vai lá e faz, porque é batata resolver todas as questões, sabe? E por último, agora, eu finalmente, né, comecei a praticar yoga, que, nossa, um dia com yoga, um dia com sem yoga é muito diferente. Assim, faz muita diferença na tua disposição, na tua presença, né? No teu corpo, na tua mente, faz toda a diferença também. Florais também, gente, ajuda muito essa questão de, assim, você que é psicóloga, muitas vezes eu acredito que você tem que fazer uma prescrição psiquiátrica, né, para pessoa tomar um remédio. Então, meios holísticos de terapia, gente, não é que seja a moda do momento, é que agora a gente tem acesso, é um conhecimento que é ancestral, que sempre nos curou. Então, esse sistema que a gente vive é recente. Existem conhecimentos anteriores a eles, né? E que são eficazes, né? E só o que faltava era informação, mas agora a gente tem. Então, gente, uso de florais, procurem terapeutas holísticas, né, que podem ajudar muitas vezes. Às vezes você não precisa de algo químico, às vezes uma gotinha de uma essência de flor pode te ajudar a uma questão de ansiedade, a uma questão de depressão, de tristeza, de foco, né? Existe todo um estudo e profissionais que são capazes de atender nesse sentido, né? E Sim. por último, né, uma coisa que também tem sido muito forte é a questão do universo feminino. Me reconhecer como mulher, né? Eu não gosto de taxar a questão, o sagrado feminino, né? Porque acabou se tornando um núcleo ali, né? Eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não gosto de colocar dogmas. Mas você se conhecer, conhecer sua energia feminina, conhecer porque nós fomos negligenciados durante tanto tempo, né? A figura feminina, ela criou uma espécie de demonização durante tanto tempo e nós fomos impedidos a ter esse acesso e, de certa forma, não só as mulheres, mas também o homem, por não ter acesso a essa energia feminina, acabaram adoecendo as relações, né? Então, uma coisa que tem me ajudado muito, assim, é me conectar com os meus ciclos menstruais, né? Com a minha energia feminina, de que maneira eu posso usar isso de uma forma equilibrada com a energia masculina. Então, esse estudo, assim, também tem me ajudado profundamente, assim, nesse processo. Uhum. E é interessante os homens também, né, conhecer todo esse universo, como você mesmo disse.
Sim, eu tenho um grande irmão que ele é terapeuta holístico, reikiano, e ele iniciou agora recentemente um grupo de homens, né? De homens pelo sagrado masculino, em busca, né, desse sagrado masculino e feminino dentro de si. Então já existem homens se levantando nesse sentido, né? De entender que não, que nós estamos realmente ali em equilíbrio, equiparados, né? E que precisamos seguir nessa energia juntos, porque senão algo vai acontecer Sim, em desequilíbrio, né? Da maneira como está. verdade. A maternidade também te ajudou bastante nesse processo? Eu Olha, sou encantada pela Flora. a Flora, né, gente? Tem gente que nem me conhece, mas conhece a Flora. A Eu Flora é sou um encantada. raio de sol, assim, né? Um raio de sol. É, eu nunca fui uma mulher que eu pretendia ser mãe, né? Eu sempre fui aquela mulher livre, né? Mas a Flora, ela veio me trouxe uma força, sabe, Paula? Tudo que ainda tinha de insegurança, assim, eu tive ainda ali no puerpério, né? Eu tive aquele momento, é muito importante falar que a gente precisa colocar abaixo essa romantização da maternidade, tá? Não é Hum, sabe, um conto de fadas, não é uma coisa simples, muito pelo contrário, é algo que realmente te enfrenta a ser o melhor que você pode ser, e assim, você começa a acessar uma força que você realmente não sabia que existia, né? E assim, ela me trouxe isso, ela me trouxe essa segurança que faltava, porque eu tinha, né, todas essas divagações e tal, eu falava, eu não consigo me adequar ao sistema, então o que que eu vou fazer e tudo, mas eu não tinha ali como é que eu vou dizer? Não que eu quero dizer, gente, que você precisa ter um filho para conseguir acessar isso de maneira nenhuma. Mas eu posso dizer que a Flora, para mim, ela foi também um gatilho para me dar mais força, porque principalmente pelo fato dela ser mulher, então eu tenho esse compromisso com ela de uhum. poder ser plenamente o que eu sou verdadeiramente e mostrar para ela que ela também pode fazer isso e que ela pode se encontrar nesse processo, né? Então, se tornou assim uma missão de vida. Eu preciso me encontrar, eu preciso me estabilizar dentro do que eu acredito para que ela tenha esse caminho aí meio que aberto, né? Como mulher, né? Aqui. Sim. Mas a Florinha abriu caminhos e Você abre. sente que isso conforme ela vai crescendo, né? E você vai passando essa visão que você tem da vida, do mundo, do ser mulher. Você sente como ela vai absorvendo isso nos comportamentos, nas coisinhas que ela faz. Você percebe Assim, isso? a Flora, na verdade, assim, toda mãe fala isso, né? Mas a Flora, desde o início, ela me surpreende muito, assim, com a postura dela, sabe? É uma coisa muito Uhum. natural. Ela é do signo de Áries, então ela já se coloca, já se posiciona naturalmente, assim. E ela tem muita abertura, porque tanto eu como o pai dela, a gente vive de arte, né? Então ela tem muitos acessos, né? À arte, a se expressar artisticamente de todas as maneiras, né? Amigos também nossos que estão ali presentes, filhos de amigos. Então se torna algo natural. Nem é uma coisa que a gente precisa estar ensinando, claro. Quando é necessário uma colocação, a gente coloca. Mas acaba sendo natural, assim. É muito interessante de ver, assim, a desenvoltura dela tendo 2 anos de idade, assim. É uma coisa... Eu fico Eu muito fico. feliz, assim. Eu costumo dizer, assim, que ela, com outras meninas que nasceram agora também, vão aí, vão ser, assim, o carro-chefe dessa nova geração aí, vão estar à frente, né? Porque que bom que elas têm essas aberturas, né? Que nós, na nossa geração, não podíamos ter ainda, né? Exatamente. E eu vejo, ela é muito, ela é uma graça, ela é muito linda, assim, ela é muito. Eu fico boba, eu fico vendo seus stories e ela tá sempre ali. Sempre presente. Ela é. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, quando a gente começa a ser mãe, a gente acha que a gente nunca mais vai ter vida, que a gente, né, primeiro começa uma coisa que a gente quer fazer aquilo ali, depois a gente não, meu Deus, eu preciso de vida, né? A Flora, ela foi me mostrando que ela vai estar ali presente, que ela é presente, que eu não tenho que deixar de fazer nada do que eu já fazia, né? E muito legal quando eu comecei a praticar yoga, porque nos vídeos dá para ver, ela fica em cima, ela vai, passa por baixo, então assim, ela está presente, ela é presente,
E eu acho que é isso, assim, a dica para as mamães de primeira viagem é entender que é isso, entendeu? Elas vão estar presentes mesmo, dá para conciliar com o tempo, né? É só uma questão de tempo até a gente, né, evoluindo essa questão. Sim, é muito. E aí, como que todo esse conhecimento, essa leitura, essa busca de terapias, as próprias viagens que você falou que você fez também, né? Inclusive, uma vez conversando, você falou que Ubatuba foi um ponto também, um lugar onde você é, aprendeu muito, né? E cresceu muito. É um lugar de, tem uma energia muito, muito forte ali, né? Impressionante aquele lugar. A gente se encontrou ali e não foi por acaso, nem acredito em acaso. É. Todas essas Ubatuba é um coisas. lugar muito especial no planeta, né? Ubatuba, além de ser onde cruza ali a linha de Capricórnio, aqui, né? Aqui, né? Nem acredito que eu tô aqui, nem esperava, foi uma viagem bem de última hora. Mas muitas pessoas são chamadas para Ubatuba para se curar mesmo, porque aqui eu costumo dizer que é um pedaço do paraíso, a gente encontra todos os elementos, né? Tem Uhum. floresta, tem trilha, tem montanha, tem ilhas. Então, assim, se você quiser se conectar, você consegue, assim, que é um lugar que realmente ele tem essa magia, ele traz essa magia porque é um canal energético muito forte aqui mesmo, sabe? E muitas pessoas, até mesmo em 2016, foram chamadas para cá e seguiram uma caminhada aí depois disso nesse processo, assim. Na verdade, de acordo com a cultura kardecista, aqui é um dos pontos onde existe um hospital no nível energético, né, numa dimensão. Nem todos são obrigados a acreditar nisso, tá, gente? Isso aí é uma linha kardecista que fala, mas eu acho interessante como as informações se cruzam, né? Dentro das religiões e das culturas, assim. A gente tem ali um cruzamento de informações, né? São linguagens Sim, diferentes para a mesma coisa, né? são, são. É uma linguagem diferente para a mesma coisa. E como que tudo isso, né? As viagens, a maternidade, o ser mulher, né? Você tomar consciência disso, se apropriar disso, né? Do ser mulher e todos os nossos ciclos, as leituras, as terapias, como que isso te ajudou e tem te ajudado? São muitos os benefícios, viu, Paulinha? Um dos que eu mais, assim, primo é você ter mais autocontrole, né? A maioria de nós, quando acontece alguma coisa na nossa vida, porque sempre acontece, né? Eventos que nos levam a ficar mesmo balançados, né? A gente tende a ter uma reação animalesca, né? Uma reação ali que faz parte do nosso instinto. Quando a gente começa a entrar no processo de autoconhecimento e a gente começa a fazer yoga, meditação, ouvir mantras, fazer terapia e tudo isso, gente, a gente começa a ter um autocontrole dentro das situações e a gente entende que essa oscilação ela é natural. Então, o primeiro ponto para mim foi isso, autocontrole. Segundo ponto, facilidade em perdoar. Gente, perdoar é uma coisa que a maioria dos seres humanos ficam anos remoendo ali dentro de si. Então, uma das coisas que me trouxe um grande benefício dentro desse contexto foi conseguir perdoar de uma forma mais tranquila, sabe? E isso, essas questões sutis, elas vão trazendo no nível material um resultado, né? E finalmente eu encontrei as minhas habilidades, né, gente? Dentro de aí, digamos que eu tô aí uns 3 anos focada nesse sentido de saber o porquê, né, que eu vim aqui. E aí agora eu descobri qual que é a minha essência, no que eu quero trabalhar, no que eu quero me aprofundar. Então, desculpa, gente, o gatinho aqui. Então, assim, dentro desse processo tem sido esses os meus benefícios, assim, e tem sido tanto no nível sutil como no nível prático, essencial. Gente, uma outra coisa que eu queria dizer que para mim fez toda a diferença também, só voltando, é a sintonização com o calendário Tzolk'in, né? É um assunto que é um pouco complexo para eu falar aqui, mas basicamente é um outro calendário que a gente começa a perceber o tempo de uma outra maneira.
né? O tempo como sendo relativo e a gente sem ficar correndo, né, atrás do relógio, né, nesse calendário gregoriano que a gente vive, né? Então, se vocês tiverem interesse em procurar também sobre Tzolk'in, Sincronário da Paz, Calendário Maia, é uma outra terapia também que ajuda a gente a perceber a energia de cada dia e a usar isso, né, para se trabalhar, né, diariamente. Então, acho que em torno de benefícios são esses, né? Qualidade de vida também, felicidade de viver, lidar com situações, sabe? É isso, não é que a gente não fica triste nunca. A gente fica triste, mas se Uhum. torna mais fácil você caminhar sobre esses processos, sobre essas oscilações que acontecem e que são naturais. Sim, isso que você fala do controle é muito interessante, porque eu acho que uma das coisas que as pessoas mais buscam é o controle. Só que o que eu observo, assim, em todo mundo, inclusive em mim também, claro, é que às vezes a gente tenta ter o controle, a gente quer controlar as coisas de uma forma muito equivocada, né? A gente quer ter o domínio daquilo como se a gente pudesse prever todas as coisas e com aquela necessidade de controle no sentido é, de evitar qualquer frustração, de evitar essas oscilações que são naturais da vida. E a gente, ou de perder, né? A gente tem muito medo de perder, perder outra pessoa, perder não sei o quê, como se através do controle a gente fosse manter todas as pessoas o resto da vida junto com a gente. Na verdade, esse sentido de controle é outro tipo de sentido que você traz. Na verdade, a gente faz isso para se sentir seguro, né? A gente pensa que através desse controle que todo mundo tenta ter e que acaba desenvolvendo uma ansiedade, quadros depressivos por conta dessa necessidade de controle, é, na verdade, para a gente se sentir seguro, mas na verdade a segurança vem justamente quando a gente consegue soltar e aprender a controlar aquilo que está dentro da gente. Não o que está. Isso. Quando eu falo controle, Paulinha, é mais no sentido do autocontrole, né? Justamente da gente saber lidar com essas oscilações. E não que a gente não possa extravasar, é saudável extravasar também. Mas na tomada de decisões é interessante você parar, respirar. O simples fato de respirar, as pessoas não respiram. Então, uma das coisas dentro desse processo de autoconhecimento é você parar, respirar, porque muitas das vezes o problema ele só está dentro de ti. Aquilo tudo que tu está imaginando que está acontecendo externamente nem está. Então, por isso é importante, assim, o que me trouxe como benefício esse parar e buscar ter um autocontrole, porque eu era uma pessoa bem esquentada, viu, Paulinho? Eu era uma pessoa que, sabe, no primeiro momento eu já queria extravasar e tudo bem extravasar também em alguns momentos, ok, sabe? Mas dentro dessa minha busca foi uma das coisas que me ajudou muito, assim, hoje para eu entrar num conflito, tem que ser assim, eu acho que eu nem consigo, sabe? Hoje em dia, sabe? Eu prefiro evitar, sabe? E parar para pensar o que que vai ser melhor. Eu não estou dizendo que eu encontrei ali o ponto de luz, tá, gente? Eu acho que quando a gente encontrar, a gente vai transcender, né? Não tem mais por que estar aqui, porque a Terra é inerente a isso, né? Você nasce na Terra, você já sente dor desde o começo, você cresce, você sente dor de crescimento nos ossos, né? É um lugar na qual a morte é presente, a luz e a sombra. Eu estava assistindo um vídeo hoje da Soul Solis, que é também uma outra amiga que está nesse processo, e ela estava falando justamente sobre isso, sobre essa dificuldade que a gente tem, principalmente quando a gente começa no processo de despertar, de entender que nós também temos sombras, né? A gente quer ser ali só good vibes, né? E a gente começa a querer oprimir, né, isso dentro da gente. E não é isso, gente. É justamente ali você não pender nem para o lado nem para o outro. É você se aceitar e principalmente perceber que o outro também é um espelho, né? Sim, Porque o nosso ego, ele faz com que a gente sempre aponte para o outro, né? Uma das coisas que a terapia com a ayahuasca me ajudou é voltar para mim, o que que eu posso melhorar, né? E não procurar o que que o outro pode melhorar. Então, assim, eu acho que essas terapias vêm trazer o controle nesse sentido. Agora, você controlar o externo realmente não tem como, gente. É impossível. Quer e dizer, né? justamente Não sei, né? Hoje em dia, assim, é uns poderes especiais. Mas, por enquanto, acho que não.
talvez em uma outra dimensão. Mudanças que você já observou em você, assim, que mudanças que você já conseguiu nesse processo? É. Além do controle de. Eu realmente estou bem diferente, assim, as pessoas que costumam, é uma coisa assim, que é difícil eu relacionar, porque são muitas coisas, assim, eu realmente me transformei, assim, em outra pessoa. Mas basicamente é isso, eu consigo hoje acessar o autocontrole, eu consigo me posicionar de uma maneira sem me culpar muito, porque assim, principalmente nós mulheres dentro da sociedade, a gente sempre é levada a acreditar que nós somos culpadas, que nós temos que, sabe, que nós temos uma carga do pecado sobre nós, né? Então, eu literalmente tirei esse capuz assim, de culpa do sistema cristão apostólico romano sobre a mulher, entendeu? E eu me despi de mim e hoje eu sou uma mulher muito. Hoje eu sou empoderada, hoje eu sou consciente da mulher que eu sou, do sagrado que existe em mim. Então, até a maneira, tudo, até a maneira de eu me colocar, a maneira de eu me portar, sabe? A maneira como eu me posiciono socialmente, né? Então, foi realmente uma transformação, assim, ao longo desses, vamos dizer, alguns anos, né? De 2012 para cá, 8 anos, eu realmente sofri, eu passei por um processo de transformação completo. E aí, eu vejo, né, que vejo antes de rede social, da gente estar assim, muito envolvida em passar todas essas experiências e tudo que a gente conhece. Eu acho que isso vem antes dessa ideia que eu tenho e que você também tem de poder passar todo esse conteúdo e toda essa informação de aprendizado, né? Eu na minha área, você na sua área. Antes disso, eu já via isso em você. As conversas, Sim, as coisas que você falava que você estava lendo, que você estava aprendendo. Como passar isso assim para o mundo, para outras pessoas? Como que você tem feito isso? é. Eu sempre fui mesmo aquela pessoa meio que pregadora, né? Eu não digo pregadora porque eu não tenho uma religião específica, mas sempre que eu tenho encontros, eu costumo utilizar esses encontros para trazer essa consciência, né? Então, o que eu puder aproveitar, de trocar, eu vou fazer, sabe, pessoalmente, antes mesmo da questão nível rede social. Nas redes sociais, de uns tempos para cá, eu tenho colocado conteúdo, quero colocar mais, é porque eu tenho uma rotina de maternidade que ela é intensa, mas eu acho importante tu ter tocado nesse assunto, porque eu não tô aqui para julgar ninguém, sabe, sobre. Eu acho que cada pessoa tem sim o direito de se mostrar na rede social da melhor forma possível, né? Isso é ótimo, maravilhoso. Mas é importante também na vida real você também tomar esses posicionamentos, entendeu? Não é que seja obrigatório, mas se tu puder fazer no dia a dia também, você vai ter um alcance, entendeu? Então, a minha intenção é trazer esses questionamentos para essas pessoas, principalmente mulheres. Assim, eu tenho um amor, né, pelos homens também, mas como a gente vai passando para o mundo os nossos processos internos, então eu tenho me ligado muito a essa questão da energia feminina. Então a rede social hoje eu vejo como um instrumento assim de um poder supremo, assim, inclusive no meu processo, né? Eu acompanho mulheres inspiradoras, né? Tem a Manjari, que é preta, professora de yoga, tem a Pantera Black, que é rapper preta também. Minhas maiores referências, assim, eu nem gosto de ficar falando a cor da pessoa, mas eu preciso dizer que as minhas maiores referências são mulheres pretas que usam a rede social também para estar manifestando esses posicionamentos, né, e para trazer esses questionamentos. Então, a minha intenção é isso. Eu ainda estou meio que articulando essa questão, porque demanda tempo, demanda dedicação. Mas a minha ideia é usar todos os meios que eu puder, né, para falar sobre essa nova maneira de ver a vida, né, essa nova maneira de ver o tempo, de se conhecer e de procurar dentro de si o que que você pode trazer para o mundo, né? E buscar meios, né? Todos os meios que eu vou encontrando, eu vou passando para a galera também.
Muito bom, muito bom. Isso é importante, né? Não só na rede social, mas no dia a dia, nas pequenas coisas que a gente vai fazendo. Então, é para as nossas mães, para os pais, para os irmãos, para os filhos, para os amigos, porque a gente vê muita coisa, né, deles, assim, muita coisa ainda que é, falando mais sobre a questão da mulher, do feminino, né, e tal. Como a gente vive ainda numa. Como a gente vê, né, as nossas mães, às vezes amigas, amigos, tão fechadinhos ainda num machismo que nem eles se dão conta, numa dificuldade, às vezes, de se aceitar, de se empoderar. É, e eu acho que é isso, né? Essa mudança para o mundo, na rede social, a gente atinge um monte de pessoa. Mas no nosso dia a dia é fundamental a gente viver isso e passar isso para as pessoas que estão mais perto, porque a gente precisa, porque nós também estamos desconstruindo um monte de coisa. Eu estou desconstruindo coisas todos os dias, porque a gente cresceu numa sociedade machista, então muitas das minhas falas ainda eu vejo, nossa, isso foi machista, cara. Eu não posso falar essas coisas. Eu falo, Paula, pelo amor de Deus, mulher, o que que você está falando? Sim, Volta, para tudo, tudo. é Então, importante a gente se observar, né? É legal isso, a gente. Nossa, se todo mundo pudesse fazer esse reconhecimento de entender, nossa, as minhas falas muitas das vezes são machistas, são racistas, né? Se sim, as pessoas se colocam, pelo menos se questionassem, o mundo seria bem melhor, porque muitas delas iriam, né, voltar atrás né, nas colocações, nos posicionamentos. Essa questão, assim, da família, né, geralmente é onde mais tem esses desafios, né? Não é à toa que nós somos colocados, nascidos numa família. Então, sempre tem esses desafios mesmo, é natural, e aqueles que já saíram da caixinha têm que abrir os caminhos mesmo, falar com paciência, quando não, muitas vezes, assim, quando eu vejo que não vai trazer algo positivo, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa quer colocar força ali, aquele pensamento, e não vai trazer bons resultados. Então, às vezes, é melhor você, né, perceber, ter esse feeling de quando que é realmente o momento de se colocar, de tocar no assunto, de dizer, olha, você está sendo machista, você está sendo racista, você está sendo simplório de alguma maneira, né? Então, eu acho que esse feeling é muito importante, assim. sim. Di, Oh. adorei. Ah, eu também. Gratidão, gratidão. Pessoal que tá na live, se quiser comentar alguma coisa, se quiser perguntar alguma coisa também pode. A gente tá nos minutinhos finais aí. Deixa eu ver que hora que é. Sim, a gente tá nos minutinhos finais, mas tá aberto, né? Aliás, eu gosto quando a gente tá falando e as pessoas vão comentando, vão dando um oizinho aqui. Quem tiver pergunta ou algum comentário, se vocês se identificaram, pode escrever aí, a gente está aqui para isso. Mas eu adorei essa conversa. Sabe que você falou do calendário Maia? Eu até depois aí em off, eu quero perguntar para você, leitura, porque eu lembro que na época lá em Ubatuba, quando estava lá em Ubatuba, eu comecei a ler algumas coisas a respeito. Aí depois parei, fui ler outras coisas, fui fazer outras coisas, acabei deixando de lado. Mas eu gostaria de entender mais sobre isso. Você me perguntou outro dia o meu Kim. Eu lembro que eu tinha calculado o meu Kim, que eu tava, né, tava bem é, nessa busca mesmo. Curiosa. E acabei deixando isso, fui fazendo outras coisas, fui vendo outras coisas. Daí outro dia você me perguntou, eu falei, olha, eu quero voltar. Eu acho que eu tô mais preparada agora para entender melhor isso. Acho que eu fui É, deixando porque, na verdade, eu não sei se eu tava preparada assim para começar esse estudo e entender melhor. Mas eu acho super interessante, assim, pelo pouquíssimo, porque eu sei muito pouco. Sei quase nada, na verdade. existem várias fontes, Paulinha. Você acha na internet, né? Existe um site que se chama Tzolk'in, que eu gosto muito. Ele tem uma fonte de informação assim bem alta.
Existe dentro do site do Sincronário da Paz, existem também algumas apostilas que você pode baixar em PDF. Mas existem também mulheres, eu já vi 3 mulheres que estão se levantando aí para ministrar cursos, né, para a pessoa que estiver interessada. Tem vídeos no YouTube também com pessoas que explicam. Mas só dando uma pincelada aqui rápida, se trata de um calendário muito mais antigo do que esse que a gente usa, do sincronário, do que o gregoriano. Esse que a gente usa agora, ele divide, né, o ano solar em 12 meses, então eles dividiram o solar em 88 partes, depois eles dividiram em mais 12 zonas com dias, né, 29, 30. Ah, Enfim, é um estudo assim que ele vai trazer um novo calendário e uma nova percepção de tempo, né? Ao invés de tempo ser igual a dinheiro, ele vai ser igual a arte. Mas é um estudo bem mais profundo do que eu consiga aqui explicar. Mas quem tiver interesse, gente, procura na internet, procura acessar a sua energia, porque ele se trata disso. Ele se trata de você entender a energia de todos os dias e você passar esse dia ali junto com o universo, né? Buscando o aprendizado daquele dia, né? No sincronário, a gente utiliza o ciclo lunar, né? São 13 ciclos, né? Que são justamente os 13 ciclos que a Lua dá, né? No ano solar. Então, a gente vai seguindo os ciclos de acordo também com a observação dos astros, né? É uma coisa tem muito mais fundamento, né? Porque esse calendário que a gente usa gregoriano, ele na verdade não tem fundamento nenhum. Assim. Se a gente for fazer um estudo profundo, você entende que é uma coisa totalmente aleatória que foi colocada ali, mas sem nenhum sentido, né? E a gente sabe hoje, né, que existe todo um movimento em todo o universo de que isso é sincrônico e que não é uma coisa aleatória, né? Não é à toa que existem as estações, né? Que existem os anos, os polos. Então, a gente se conectando com isso, a gente consegue se colocar dentro da existência, né? Dentro daqui mesmo, de onde a gente está na Terra, sabendo qual a nossa impressão energética e de que forma que a gente vai aí agir no mundo, né? Com essas energias. É um estudo muito lindo, assim. Eu aconselho para todo mundo. Inclusive, eu pretendo depois lançar aí uns vídeos, né, explicando direitinho do que se trata e como que é. tá certo. Então, que tem isso, pode seguir a Diana, que ela vai começar. Ela fala, você posta umas coisas assim, né? Mas você tá Sim. dizendo que quer passar mais sobre isso. Eu Então, quero. Di, Não, não, era só isso mesmo, só dizer que eu pretendo, né? É um dos meus projetos fazer alguns vídeos sobre não só esse assunto, mas outros assuntos aí que eu acabei me aprofundando nessa caminhada, né? tá certo. Di, gratidão, gratidão por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento. É, sabia que ia ser fantástico, adorei conversar com você. E gratidão, gratidão, né? Paulinha, sem palavras, muito obrigada pelo convite, foi muito bom bater esse papo contigo. E, gente, muito obrigada por quem compareceu, gratidão por estarmos aí conectados de alguma maneira. E é isso, gente, foi um prazer. Eu espero que de alguma maneira, né, eu possa inspirar, nós possamos inspirar vocês a buscar aí, olhar um pouquinho para dentro e buscar o seu caminho, né? Um pouco independente do que os outros projetam. Tá certo. É isso mesmo. Obrigada, então, para todo mundo, gratidão, todo mundo que compareceu. E a gente se fala, né, em outros momentos. Até um próximo, então, um próximo encontro, se a gente quiser, se você quiser, a gente bate papo sobre essas coisas mais aprofundadas. Eu acho fantástico. Tá ótimo, minha linda. Beijo, Um beijo. parabéns pela iniciativa. Eu tô morrendo de vontade de ver teu e-book logo. Ai, eu tô ansiosa com ele também. Quero que Já eles. sabe quando que vai ser a data de lançamento, não? Mas
eu vou falar porque eu tô revisando, né, todo o português, tal, certinho, tô nessa parte de revisar, daí quero ler, depois que revisar eu quero ler tudo de novo, e aí sim. Mas eu vou avisando aqui no Tá, Instagram. tá bom então, Paulinha. Um beijo. Boa noite, Beijo, gente. boa noite, pessoal.